Olá, meus caros. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você chegou até aqui, já aviso. Aqui não tem narrativa pronta, nem lado confortável. Aqui é informação direta, análise crítica, opinião sem filtro, doa a quem doer. Eu vou te mostrar o que está por trás das notícias, o que não te contam e o que muita gente prefere fingir que não vê. Política, economia, liberdade, sistema, tudo na mesa, sem maquiagem, sem medo, sem passar pano. Se você quer pensar por conta própria, você está no lugar certo. Vamos ao tema de hoje. Senado rejeita indicação ao STF. Fato histórico. O Senado Federal rejeitou a indicação de Messias ao STF, marcando um episódio raro. É a primeira rejeição desse tipo desde 1894. Durante a sabatina, o indicado buscou demonstrar independência em relação ao governo, mas não conseguiu apoio suficiente para aprovação. O que isso significa na prática? O presidente precisará indicar um novo nome. A relação entre Executivo e Senado pode sofrer desgaste, e o processo de escolha para o STF ganha ainda mais atenção pública. Mas qual o real motivo dessa rejeição? Vamos falar um pouco sobre a trajetória do indicado pelo presidente Lula. Messias constrói sua trajetória dentro da máquina pública, como procurador da Fazenda Nacional. Desde o início, sua atuação está vinculada à defesa jurídica do próprio Estado. Ao ingressar na Casa Civil, passa a atuar no núcleo político do poder, onde a interpretação da lei deixa de ser apenas técnica e passa a ser estratégica. Nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, consolida-se o papel do jurista como operador político. A lei, nesse contexto, não é apenas limite, torna-se ferramenta. Esse é o ponto de tensão. Quando o jurídico passa a servir ao projeto de poder, o equilíbrio institucional começa a ser testado. Durante a Operação Lava Jato, o nome Messias ganha projeção nacional. Messias foi porque a Dilma falou, acho que estava gripada e falou com uma voz anasalada. A conversa entre Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva levanta suspeitas sobre o uso de um ato formal, que é o termo de posse, com impacto direto na jurisdição de investigações. Ainda que sem condenação definitiva sobre o episódio, a percepção pública foi clara. O Estado poderia estar sendo utilizado como mecanismo de proteção política ao então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. À frente da Advocacia Geral da União, Messias assume um papel na defesa e expansão jurídica do governo. A atuação passa a envolver judicialização estratégica, intervenção em disputas institucionais e ação envolvendo conteúdos digitais. Sob a ótica crítica, a AGU deixa de ser apenas defensiva e passa a atuar como instrumento ativo de influência estatal. Um dos pontos mais sensíveis do debate recente envolve a chamada Lei de Misoginia. Na verdade, é um projeto de lei. Aqui é necessária precisão jurídica. Essa lei simplesmente não existe como tipo penal autônomo no Brasil. O que existe são normas como a Lei Maria da Penha e dispositivos do Código Penal que podem atingir condutas ofensivas ou violentas contra as mulheres. O problema surge quando o termo misoginia passa a ser utilizado como categoria aberta para justificar intervenções estatais. Sob uma ótica crítica, isso gera 3 riscos concretos. Qual o primeiro? A elasticidade jurídica perigosa. Qualquer crítica pode ser rotulada como ofensiva. Segundo ponto, a instrumentalização política, o uso do aparato estatal contra opositores, né? E o terceiro item, a restrição indireta à liberdade de expressão. Censura disfarçada de proteção. O ponto central não é negar abusos reais contra mulheres, é impedir um conceito impreciso seja usado como ferramenta de controle, como é o caso desse projeto de lei.
A principal crítica à atuação conjunta da Advocacia Geral da União e da deputada trans Érica Hilton refere-se ao uso do órgão estatal para o que críticos chamam de censura estatal e cerceamento da liberdade de expressão. A polêmica escalou em abril de 2026, quando a AGU, a pedido da deputada, notificou a plataforma X, o antigo Twitter, para remover ou rotular postagens críticas ao projeto de lei de misoginia, que é a PL 893 de 2023. As críticas publicadas em editoriais de veículos como Estadão e a Folha de São Paulo e por parlamentares da oposição destacam os seguintes pontos. Os críticos argumentam que a função da AGU é a defesa jurídica da União e não atuar como uma polícia de ideias ou moderadora de debate político. O uso da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a PNDD, para monitorar opiniões é visto como uma extrapolação de competência. A notificação atingiu jornalistas como Madeleine Lascos, que afirmou ter sido alvo de uma tentativa de silenciamento por expressar opiniões contrárias ao projeto. Após repercussão negativa, a AGU chegou a recuar em pedidos de remoção específicos de jornalistas. A AGU justificou a ação alegando que as postagens geravam pânico moral ao confundir o projeto aprovado com outros textos arquivados. No entanto, críticos apontam que o governo está tentando impor uma verdade oficial e que a imprecisão do que é considerado desinformação permite arbitrariedades. Isso que nem a lei. Imagine se virasse uma lei em concreto, se ela for aprovada na Câmara dos Deputados. O uso político do aparelho estatal, que é a iniciativa da Érica Hilton e acionar a AGU contra adversários políticos, como o deputado Nicolas Ferreira, é uma descrita por opositores como uma estratégia para intimidar dissidentes usando o peso do Estado, a mão invisível do Estado. A atuação foi rotulada por editoriais e associação de jornalismo como uma forma de censura pelas beiradas, onde o Estado tenta inibir o debate sobre legislações polêmicas sem passar pelo crivo do Poder Judiciário. A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, por Luiz Inácio Lula da Silva, representa um movimento estratégico. Um ministro pode influenciar o país por décadas, No caso dele, que se eu não me engano, tem 47 anos, é maior ainda, o tempo de influência dele. A preocupação sobre essa ótica não é apenas jurídica, é estrutural. Quem controla a interpretação da Constituição controla os limites do poder, A rejeição pelo Senado, no sistema de freios e contrapesos, o freio do sistema. O Senado Federal, nesse caso, representa, como um freio, ao Poder Executivo, a rejeição seja um fato raro, Um fato raro de rejeição revela resistência institucional, desconfiança política e funcionamento dos freios e contrapesos. Foi, na prática, um recado claro. Nem todo o avanço do Executivo será aceito sem reação. O debate atual não envolve ruptura explícita. O modelo contemporâneo de concentração de poder atua de forma gradual. A ampliação do papel do Estado, uso de conceitos jurídicos abertos, como a lei de misoginia, a intervenção crescente no discurso político. Não há censura declarada, há condicionamento. A trajetória de Jorge Messias revela um padrão. Qual é esse padrão? O direito deixa de ser barreira e torna-se o quê? Ele torna-se um instrumento, em certos casos, mecanismos de controle social. Isso não depende de ilegalidade formal, Depende de interpretação e uso do direito, O direito ele pode ser usado de diversas formas a partir de uma lei aberta, Nesse caso, é o que está acontecendo na atuação do Messias na AGU. O ponto central dessa análise é simples. O Estado precisa de limites claros, E os poderes também. Conceitos vagos não podem justificar o poder amplo. A liberdade de expressão deve ser regra, deve prevalecer como regra, como nos Estados Unidos pela Quinta Emenda. A inexistência de uma lei de misoginia
expõe exatamente o risco, né? Quando o conceito não é lei, mas passa a ser aplicado como se fosse, o problema deixa de ser jurídico e passa a ser político. No fim, a questão permanece. Os partidos de esquerda estão protegendo o cidadão ou ampliando o seu controle sobre ele, né? A rejeição de um indicado de Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal pelo Senado Federal do Brasil não é um evento trivial. Ela sinaliza falha política relevante, mais do que um problema meramente técnico com o nome escolhido. A explicação passa por 4 eixos principais. Indicações ao STF raramente são rejeitadas porque antes mesmo da sabatina, o governo costuma testar o nome com senadores. Isso representa que não há um alinhamento do governo com o Senado, por isso ter sofrido essa grande derrota. Quando há rejeição, isso indica falta de articulação prévia, erro na leitura do ambiente político, excesso de confiança da base governista e, em termos práticos, o governo entrou na votação sem ter os votos garantidos, né? Ou achou que já estava ganho, né? Porque nunca teve nenhuma derrota, né? Então, por isso que sofreu essa amarga derrota no Senado Federal. Jorge Messias carregava 3 fatores que pesavam, né? Primeiro, forte associação ao governo, histórico politicamente sensível, como o episódio do Bessias da Dilma Rousseff em relação à nomeação do Lula, atuação recente em temas controversos, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão, ou seja, para muitos senadores, o nome não parecia equilibrar a corte, mas reforçar um lado. E o STF não é só jurídico, é também político. O Senado, ele funciona como freio. A rejeição pode ser lida como um recado. E qual foi o recado do Senado Federal ao governo? Há limite para a influência do Executivo sobre o Judiciário, né? Embora tenha sido feita de forma restrita, né? Isso costuma acontecer quando há percepção de tentativa de aparelhamento, o indicado é visto como excessivamente alinhado ao governo e o custo político de aprovar supera o de rejeitar. O episódio ligado à Operação Lava Jato ainda tem um peso simbólico, né? O caso do Bessias. Mesmo sem condenação, a narrativa construída ao longo dos anos impacta. Impacta o quê? A opinião pública, a imprensa, o posicionamento de parlamentares. Senadores não votam no vazio, votam sob pressão. E nesse caso, a direita estava bem alinhada para rejeitar o Bessias. A derrota revela algo maior: dificuldade de coordenação política do governo, base menos sólida do que aparenta, né? O governo está perdendo muito o poder legislativo, gerando, né, maior autonomia do poder legislativo e maior oposição também, né, com previsão das próximas eleições para aumento ainda maior da oposição do Senado e da Câmara Federal. O governo testou força e encontrou limite. A rejeição não foi apenas sobre Jorge Messias, foi sobre equilíbrio entre os poderes, custo político de decisões sensíveis, percepção de excesso de influência do poder executivo, né? E o recado foi claro: o STF não é extensão automática do governo e o Senado ainda tem poder de veto real. Vocês acham isso? Ou ao contrário? Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, isso ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque aqui o debate é aberto. Vocês fiquem à vontade para comentar. Compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder algo, nada. Aqui a gente fala a verdade sempre. Muito obrigado e agradeço a paciência de vocês por estarem no meu canal até esse momento. Muito obrigado e um abraço.